que fazer quando a família está bajo ataque do inimigo? Esta é uma das perguntas que sempre nos fazemos quando nos damos conta de que nossa família está bajo ataque do inimigo. Olá, mulheres em processo de cura para curar. Como estão? Tudo bem? Um gosto poder saudar-lhes em mais um podcast. Sejam bem-vindas ao nosso T delas 4, com ao nosso terceiro episódio. Sou a missioneira Márcia e hoje vamos falar de um tema sobre que fazer. Que fazer quando a família está bajo ataque do inimigo? O que fazemos? Lá perguntas, ou perguntamos, onde me equivoquei? Como pude deixar que isto sucedera? E como não me dado conta? São algumas perguntas que fazemos. Como pude deixar que isso sucedera? Como não me dado conta? E a vida familiar é mais um campo de batalha que um parque de diversões. Há uma orquestração do mal contra a família. Se lançam mísseis, torpedos mortais contra a família, dia e noite e dia. A família é o campo de las batalhas mais dura que lutamos. Muitas parejas han sido atacados, han sido aí saqueados, roubados, desde o primeiro amor, o diálogo, a comunicação, o romantismo e a harmonia. E sempre que o inimigo, que o inimigo vai atacar a família, ele vai tentar alcançar 5 áreas vitais. 5 áreas vitais. E a primeira ideia é o dinheiro, não? É o dinheiro, depois os filhos, depois a saúde, o matrimônio e a amistade. As maiores crises na família hoje em dia se deve ao dinheiro, Se deve ao dinheiro. E muitas mulheres sem sabedoria, infelizmente, não sabem como enfrentar esta situação, que muitas vezes não queremos passar e viver uma época de escassez, essa estação em la que abres a nevera, verdade? Abres ali a nevera e só há água helada. Em los armários de la cozinha não tem nada para comer, para fazer. E entramos em uma desesperação. E há que saber lidar, não ser uma mulher nécia e não herir a tu marido com palavras, atacando-lo com insultos, fazendo-lo sentir como um dos piores seres sobre a face desta terra. Não? Temos que saber que um homem responsável e que nenhum padre de família busca quedar-se desempregado. Eles também sofrem quando são responsáveis. E temos que saber compreender como se sentem, poner-nos em seu lugar. Sendo ele o provedor de seu hogar, de sua família, não? E agora está desempregado. E muitas vezes, hoje, gastamos 5 vezes mais de lo que ganhamos. Não planificamos, nem fazemos um pressuposto, o luxo de arrer as necessidades de hoje. Compramos coisas que não necessitamos com dinheiro que não temos para impressionar pessoas que não conhecemos. Vemos aí os ninhos de los anos 80, 90, escutavam e obedeciam a padres, as autoridades, não tinha respeito. Hoje nós outros estamos vendo o desrespeito dos ninhos com seus padres. Os padres hoje estão perdendo a sua autoridade. Um padre e uma madre não podem estar bem quando seus filhos estão cautivos,
né? Em las manos do inimigo. Quantos adolescentes, né? Vemos aí enfermidades emocionais, psicossomáticas, depressão, matrimônio destruídos, mulheres cautivas com total dependência de seu marido. E isto muitas vezes ocorre por uma carência afetiva que não teve o amor de los padres quando era niña. Famílias rotas, amizades rotas por la deslealdade. Tudo isso temos visto, né? Esse ataque do adversário. E a Bíblia vai nos relatar sobre um ataque do inimigo de um rei, né? Seu nome é Davi, é o rei Davi. E por que a família de Davi foi atacada? Podemos ver em 1 Samuel, no capítulo 30, no versículo 1 ao 20, nos conta esta história, né? Que podemos observar vários pontos, né? Várias ali fragilidades que haviam, né? E por que atacaram a família de Davi? Um dos pontos da fragilidade, porque ela estava desprotegida, né? Cada vez que o inimigo vê que esta casa, esta família está desprotegida, que não há nada em la brecha, nenhuma sentinela em la casa, aparecerão ladrões de hogares de família, oportunista, como nos mostra em 1 Samuel, no capítulo 30, no versículo 1, los oportunistas amalecitas. Logo nos vem a pergunta, onde estava Davi? Onde estava Davi, o guardião de sua casa, de sua família? Davi estava em um lugar em que não deveria estar, inacreditavelmente. Davi estava tratando de unir-se com os filisteus. Os filisteus que eram inimigos do povo de Israel. Que peligroso é a cabeça de hogar buscar unir-se com pessoas que são inimigas do propósito de Deus. Porque vimos que o povo de Israel não tinha solamente o inimigo filisteu, tinha outros inimigos. E a primeira pessoa que o diabo intenta atrapar é seu chefe de la casa, o sacerdote, para derribá-lo. Esposos que não velam por o matrimônio, caminham em direção ao peligro, vivem coqueteando com o pecado, dedicam muito tempo às coisas e quase nada às relações com sua família, lhe dão mais importância a seu trabalho, veículos, amigos, que tu família, né, tus hijos, e há cônjuges que aún não lhe deram conta, né, que estão casados, que têm uma família, Não me malinterprete, não estou dizendo aqui que não devemos, né, não devemos ter amigos. Por suposto que devemos ter. Só que agora não será como se estivesse solteiro. Cambiou a vida de solteiro. Agora tu eres casado e que agora tenha prioridade, né, que é sua família, seu cônjuge. Então, se Davi não houvera estado tratando de unir-se com o inimigo de seu povo, né, os outros inimigos não haviam atacado seu hogar. Então, a trampa do inimigo era distrair a Davi, né? E quantas distrações o adversário tem posto no caminho de muitos cônjuges, né? Pessoas que não velam por sua comunhão com Deus se volvem secas, áridas, sem alegria, né? Converte-te em um prato completo para o ataque do inimigo a tua família. E vimos que a família de Davi teve aí um ataque muito feroz, né? No capítulo 30, nos diz que ele havia prendido fogo quando eles foram atacar, não? Ali a sua família e todos, né? O inimigo ha herido a cidade.
que nos conta lá a história. Então, quando o inimigo logra sacar o sacerdote de seu lugar, né? De seu lugar, atacando-lhe de sua posição, logra tomar cativa a sua esposa e filhos. Estava acontecendo. Então, quando o inimigo logrou passar a barreira, atravessar a barreira, não, da casa de Davi, tomou cautivos a las mulheres, a los hijos e a tudo o que lhe pertencia. Então, o diabo não roiga, não se toma vacaciones, não descansa, é malvado, assassino, ladrão, mentiroso, enganador. O inimigo ha hecho estragos em la família. Muitas parejas vivem juntas, pero sem amor, né? Pero sem amor. Outros vivem juntos graças a seus filhos, não? Outros vivem pegando-se. Ninhos que são rebeldes. Devido a isto, há muitas pessoas heridas dentro da família e da igreja. E isso nós outros, como líderes, temos que ter muito cuidado. Por isso, é muito importante que os líderes sepam ajudar a estas pessoas, a estas famílias, junto com a igreja. Pessoas que estão já curadas, para curar estas famílias, que regam. Não podemos colocar pessoas que estão ainda heridas para ajudar, não, a estas famílias que estão regando. Não, tem que ser pessoas sanadas, tem que ser pessoas curadas para ajudar essas famílias. Há pessoas com heridas por falta de perdão, pessoas a las que não se podem perdonar. Isso não supera os traumas do passado, os abusos, quando você pensa que perdonar vai superar. Não, não supera. Tienes que perdonar, liberar. O inimigo ha golpeado a la família. E quando lo consegue, agora roga um contra o outro, né? Ele começa a rogar um contra o outro, lá transferência de culpa, lá murmuração, lá necessidade de culpar alguém mais, não? Sempre um transferindo a culpa para o outro e não assumindo, né? Que houve uma brecha, que houve aí uma brecha, que houve uma legalidade. Porque para um matrimônio, uma família dissolver, isso vai passando aos tempos. Não é da noite para o dia. E quando o inimigo vê que logrou o que havia planeado durante muito tempo, porque ele não tem pressa, não tem para destruir uma família, um hogar, um matrimônio. Cada dia sembra uma semente. Cada dia. E sempre as mesmas semillas, para ver quais germinam dentro da família. Para que empeça a abonar, regando cada dia com mais intensidade e força, até que suas raízes se fortaleçam. Então, eles agora empeçam a celebrar suas vitórias, suas conquistas contra a família, contra nós outros, né? Como celebrou. Eles celebraram quando eles conseguiram destruir Sansão. Quando Sansão rompeu seus votos nazareus, né? Foi enganado, donde Sansão quedou impotente e herido. Quando Sansão rugou com o pecado, quando não escutou os conselhos de seus padres. Quantas parejas que não escutam conselhos de pessoas com experiência, né? Prefere rogar com o pecado. Então aqui vem a pergunta depois disso tudo. Que fazer para restaurar a família? Que fazer? Deve haver uma reação de inconformidade com o caos, não? Com os ataques do inimigo. Não podemos ser pessoas que se ajustem à situação, pessoas que não reacionem. Conhecemos a história da família do sacerdote Eli com seus filhos. Recordam? Ele sabia o que passava em sua casa, sabia o que fazia seus filhos, pero não fez nada para exortá-lo, para salvar tu hogar. Então, há gente que não reaciona, gente que não crê em o câmbio, gente que diga, eu nasci assim, cresci assim, morirei assim.
não? E para restaurar a família, tem que haver um clamor. Tem que haver um clamor profundo, um reconhecimento que portas foram abertas. Que portas foram abertas, não? Que legalidades foram dadas ao inimigo. E orar delante de Deus. Jesus disse: Irras de Jerusalém, ora-te por vosotras mesmas e por vossos filhos. Davi orou em público. Quem ora está dizendo que algo anda mal. Algo anda mal. Vimos também Neemias. Neemias orou ao ouvir o rebroche de Jerusalém. Como estava Jerusalém? Neemias orou. Jesus orou sobre Jerusalém. Então, devemos ser avivadas em Deus. Não porque a situação seja fácil, porque o inimigo seja débil, porque nós outras somos fortes, se não em Deus. Se não em Deus. Davi não estava enojado com Deus. Ele não huiu de Deus, senão que correu hacia Deus. Há pessoas que huem, há pessoas que se alejam de Deus, mas Davi não. Davi reconheceu e Davi se acercou, correu hacia Deus. Então devemos buscar a Deus em oração e dizer: Deus, que vou fazer? Que vou fazer? Ajuda-me, não? A aceitar-me passivamente o decreto de la derrota? Não. Necessitamos restaurar o altar de oração, que está em ruínas em tu vida, em tu hogar. Devemos atuar segundo as promessas de Deus. Quienes vivem por fé pisam em terreno de los milagros. Então, Deus não promete ausência. Mulheres em processo de cura para curar. Deus não promete ausência de luta, senão vitória segura. Davi se foi, lutou e ganhou. Então, devemos recuperar tudo o que o inimigo tomou. Tienes que levantar, tienes que lutar, tienes que guerrear, tienes que tomar de volta. Não deixes nada nas mãos do inimigo. Lá em Êxodo, no capítulo 10, no versículo 26, nos diz que não quedará nenhum escravo em Egito. Não fostes criada nem salvada para ser uma perdedora, uma fracassada. Foste chamada por Deus a ser uma vencedora. Eres uma hija, uma herdeira, la niña de los ojos de Deus. Eres hija do rei. Não abandones tu matrimônio, não renuncies a tus hijos, não enxertaste hijos para o cativeiro. Sus hijos, sus hijas são de promessa. Recupera o que Deus te deu. Aqui estão estas claves para quando não saber como fazer para restaurar seu matrimônio. Para mim, a mais importante dessas claves, hermosas mulheres em processo de cura para curar, para mim, a mais importante dessas claves é restaurar o altar de oração. A oração é poderosa e quando nós outras descuidamos da oração, somos atacadas. Que muitas vezes descuidamos dela, a oração. Agradeço aí sua presença, sim, que o Senhor venha bendecer a tua vida, vem bendecer a tua casa. E não se esqueça, levanta um altar de oração. Recupera forças, não? Ânimo em Jesus. Sim? Que Deus bendiga a cada uma de vocês. Graças por estar aqui, sim? Compartilhando a palavra do Senhor, este tema muito importante. E nós outras temos que estar atentas.
somos sentinelas da nossa casa, né? Devemos cerrar todas as portas, não dar oportunidade para que o inimigo invada a nossa casa, né? O nosso hogar, a nossa família, e levantar oração, clamar ao Senhor, fazer propósito, sim? Então, Deus me las bendiga, graças aí novamente por sua presença e até o próximo episódio que vamos estar aqui. Não ouvida viernes, sim, às 4 da tarde, estamos aqui com o nosso podcast e com o nosso T das 4. Deus bendiga, tchau!